Que o Senhor nos abençoe na palavra dele. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus ninguém pode escarnecer, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. E eu queria falar sobre Jacó, esse homem que eu trouxe já uma introdução sobre ele, filho de Isaac e de Rebeca. Através de uma impossibilidade, a sua mãe era estéril, e depois de alguns anos, Isaac ele resolveu orar ao Senhor e pedir que o Senhor abrisse a madre da sua esposa, e assim Deus fez. E durante a gestação houve muitas complicações, afinal eles não tinham na época aparelhos que pudessem discernir se era 1, 2 ou 3 filhos. 2 crianças estavam no ventre ali, Jacó e Esaú, e eles brigavam entre si até que Deus, através de um profeta, declarou: 2 nações estão dentro do seu ventre e elas serão opostas para o resto da vida. Esaú saiu primeiro e a Bíblia diz que Jacó saiu segurando o seu ortelho, o seu calcanhar. Por isso o nome dele foi chamado de Jacó, o usurpador, o enganador, o suplantador. E durante toda a sua vida, estigmatizado já com esse nome, ele realmente fez jus a ele. Ele era alguém que vivia correndo atrás da bênção. Jacó era aquele cara que queria só a vitória. Semana passada eu falei sobre um irmão que falava só vitória. O Jacó, ele corria atrás da bênção o tempo inteiro. Ele queria a todo momento tirar vantagem. E o texto diz que o irmão dele era caçador, era peludo, e ele era pacato. Ele vivia com a sua mãe em casa. E um dia o seu irmão chegou de uma caçada muito cansado, morto de fome. Jacó havia preparado um caldo vermelho com pães, e o irmão dele pediu para Esaú, falou: cara, dá-me de comer, eu estou morto de fome. E ele falou: só se você me der o direito de ser o filho mais velho. Uma espécie de negócio ali escuso, uma proposta para o irmão dele. O irmão dele falou: não adianta eu ter isso, eu estou com fome aqui, estou morrendo de fome, eu troco com você. E ele trocou, porque Jacó provavelmente já sabia, e por isso preparou tudo. Ele sonhava, Jacó, ele invejava o irmão dele. Durante toda a sua vida, se você ler toda a história, você vai perceber que ele deu alguns sinais. Ele fez algumas coisas que mostraram que o caráter dele era um caráter distorcido. Quando eles completaram 40 anos, Esaú casou com 2 mulheres hititas. E Deus havia declarado para o seu povo que o seu povo não deveria casar com mulheres estrangeiras. Essas 2 noras de Isaac e de Rebeca produziram muito sofrimento a esse casal. Até que, passados alguns anos, Isaac já estava com aproximadamente 100 anos e ele não enxergava mais, ele estava cego. Ele chama o seu filho Esaú e ele diz para Esaú: meu filho, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, então eu quero que você vá ao campo, que você consiga uma caça, que você pegue o seu arco, a sua flecha, você traga, você faça um cozido, como eu gosto de comer, porque eu vou te abençoar. A Bíblia fala que Raquel, a sua mãe, estava escutando atrás da tenda, não era a porta da tenda, né? Ela ouviu e ela chamou Jacó e ela disse: olha, preste atenção, o seu pai mandou o seu irmão ir caçar e ele vai abençoar o seu irmão, e eu sei que o seu sonho é esse, ser abençoado, porque desde o dia que você nasceu você queria sair primeiro. Então eu vou pedir para que você pegue 2 cabritos no rebanho do seu pai e você traga, que eu vou fazer um animal. Jacó disse: poxa, mas não vai dar muito certo, eu não tenho pelos, o meu irmão é peludo. Fique tranquilo, você coloca uma pele de um animal e vai dar tudo certo. E assim ele fez, pegou 2 cabritos, a mãe preparou um excelente cozido, e ele chegou diante da tenda do pai, que se encontrava deitado, e ele disse: meu pai. Jacó se sentou e disse: quem está aí? Isaac disse: quem está aí? Jacó falou: sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Jacó não via mais, mas ele ouvia muito bem, e ele disse: estranho, a voz é de Jacó, chegue mais perto. E ele chegou mais perto até que o pai colocou a mão sobre ele e viu uma pele de um animal que parecia ser aquilo que era os pelos de Esaú. E ele disse: chegue mais perto ainda. E ele sentiu o perfume do campo
porque Jacó estava com as roupas de Esaú, e ele disse: cheiro do campo, a voz é do meu filho Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. E ele disse: como, meu pai? Isaac fez uma pergunta: como você veio tão rápido, tão depressa? E essa pergunta revela para nós que Jacó não conhecia Deus. Ele diz: o seu Deus preparou tudo, ou seja, o seu e não o meu, e muito menos o nosso. O seu Deus preparou tudo. Jacó serviu seu pai como se fosse Esaú. Isaac comeu aquilo tudo e depois ele fez aquilo que todo judeu faz. Ele chamou o seu filho para próximo dele, ele colocou a sua mão dentro da parte interna da coxa e ele declarou a bênção sobre a vida de Jacó, achando que era Esaú. E ele disse: você será o maior entre todos os seus irmãos, você será bendito em tudo que você fizer, você será próspero, o Senhor será com você por onde quer que você andar. Todos que abençoarem a você serão abençoados, mas todos que amaldiçoarem você serão amaldiçoados. E ali ele terminou aquela bênção. Jacó saiu ali feliz da vida, afinal havia enganado o pai, o irmão. E momentos depois que Jacó saiu, Esaú chega ali com a caça já pronta, um ensopado delicioso como seu pai adorava comer. E quando ele chega diante do seu pai, ele diz: meu pai, levante-se para comer, eu trouxe uma caça maravilhosa. Tradução Almeida diz que Isaac começou a tremer e ele falou: quem está aí? E ele disse: sou eu, seu filho mais velho Esaú. E ele falou: como assim? Se eu acabei de comer e você estava aqui, não é possível. E a Bíblia fala que Esaú, ele gritou, ele deu um grito de alma, desesperado, porque novamente ele havia sido enganado pelo seu irmão. Isaac então diz: foi o seu irmão, ele veio aqui e ele me enganou, e eu abençoei a vida dele. Esaú começa a chorar desesperadamente e ele fala: pai, me abençoe, pai, me dê uma bênção, me abençoe, pai. E ele diz: olha, eu não tenho bênção para você, a bênção que eu tinha eu dei para o seu irmão. E ele diz: pai, por favor, me abençoe, eu quero uma bênção, pai. Isso só podia ser coisa de Jacó, o texto diz isso. Afinal, não é a primeira vez que ele faz isso comigo, ele me enganou há pouco tempo atrás, querendo o direito de ser o filho mais velho. Porque o filho mais velho, numa cultura judaica, ele tem uma parte a mais na herança. E ele chora desesperadamente, pedindo uma bênção para o seu pai. O seu pai, sem saber o que fazer, o chama para próximo dele, coloca a mão na cabeça dele e fala para ele: a partir de hoje, você se sujeitará ao seu irmão, ele será maior do que você em tudo. A espada não será apartada da tua vida, da tua casa, ela nunca sairá da tua mão, até um dia em que você realmente cair em si e desejar se libertar desse mal, desse fardo. A Bíblia diz que a partir daquele momento, Esaú, no seu espírito, desejou matar Jacó e esperava que seu pai morresse, afinal o pai já estava velho. E então Raquel ficou sabendo disso através dos empregados, chegou para o seu filho querido e falou: olha, você precisa ir embora, porque seu irmão vai te matar, eu vou resolver com seu pai. Ela chega para Isaac e ela diz: essas duas mulheres hititas, nossas noras, que Esaú se casou com elas nos produziram muito desgosto. Eu não quero que Jacó se case com nenhuma mulher estrangeira, eu quero que ele vá para Padã Arã. Eles se encontravam na Palestina. E então Isaac acha essa ideia boa e eles mandam então Jacó para a casa de Labão. Escute isso, ele saiu sem a parte dele da herança, ele saiu sem dinheiro, ele saiu sem empregados, ele foi sem nada. Um homem que viveu atrás das bênçãos. É gente avarenta, é gente mesquinha, é gente que fica correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro só foge. Você até consegue ganhar, mas quando chega na sua mão, vaza tudo. Eu conheço gente assim. Gente que Deus não é o centro, e sim o dinheiro. O dinheiro é o Deus da vida. A bênção, a vitória,
A motivação é errada, e todas as vezes que as nossas motivações são erradas, Deus não recebe. E assim a história dele se segue, ele vai em direção a Padã Arã, numa longa caminhada, e no meio do caminho, o sol já havia se posto. Ele pega uma pedra que eu li no início, na palavra de oferta, ele coloca sobre a sua cabeça e faz de travesseiro, e ele tem um sonho. E Deus promete para ele ali que ia abençoar, ele não acredita, faz uma proposta indecente para o Senhor. E ele segue viagem, e ele chega até Padã Arã, perto de um poço. Sabe, Maurício, um poço onde pastores estavam esperando para dar de beber aos seus animais. Ele chega para aqueles homens e ele diz para aqueles homens: vocês por acaso conhecem Labão? É um homem que viveu aqui por essas terras. Aqueles dois pastores dizem: conhecemos, ele é um homem muito próspero. Aquela lá é uma das filhas dele, Raquel, ela é pastora. Ela está vindo dar de beber para os animais. E ele disse: o sol está a pino, por que vocês não dão de beber para o rebanho? E aqueles homens dizem: olha, existe uma pedra aí que está nesse poço e a gente não consegue arrastar essa pedra, afinal ela é muito pesada. Quando ele olha para Raquel e ele vê aquele sonho, né? Ele fala assim: vou casar com essa menina. É igual você que quer impressionar. Não sei, Alice, esse Maurício, quando conheceu você, ele fez loucuras para impressionar você. A Bíblia fala que Jacó sozinho pegou aquela pedra que dois homens não conseguiam e ele arrancou. Aquela coisa. Pode beber aqui. Quando a gente quer casar, a gente faz loucura. Sidney deve ter feito muitas loucuras por causa de Silvia. Hoje não prega um prego na parede. Hoje, para matar uma barata, sobe em cima da mesa. Se tem um barulho no quintal, mulher, vai lá ver o que é. Tem marido que é assim. Se seu marido é assim, diz: fala a Deus. Tá com medo dele? Faz igual a irmã que eu vi no culto: fala tudo, Senhor. Falei, é forte, hein? E ele impressionou Raquel ali. E depois de impressioná-la, ele vai e tasca um beijo nela. Ela fica tonta ali. Ele fala: olha, eu sou filho da sua tia Raquel, da sua tia, e eu gostaria de conhecer o seu pai, Rebeca. Então eles vão na casa de Labão e lá ele diz: eu sou filho de Rebeca, sua irmã. Ela me mandou para cá. Provavelmente na conversa, Labão pergunta: e aí, cara, mas chegou de repente? Não veio com mala? Não trouxe nada? Não, tá tudo tranquilo. Tá parecendo meio estranho. Você tá fugindo de alguma coisa? Tá devendo alguma... Eu? Não, tranquilo. Tô de boa. Vim passear, passar umas férias aqui. Minha mãe não queria, e nem meu pai, que eu casasse com uma das mulheres estrangeiras, então eu vim e eu quero casar com Raquel. E ele falou: que ótimo, é melhor dar para você do que dar para um estrangeiro. Então, você pode se casar com ela, mas vamos negociar o dote, né? Porque filha mulher, na família, era dinheiro em caixa na época. É assim que funciona. Cultura judaica tem dote. Labão tinha duas, Lia e Raquel. Ele falou: eu quero Raquel. Ótimo, então você paga. O que você tem para oferecer? Eu não tenho nada. Ele saiu da Palestina com o sonho de ser abençoado. Ele queria ter a bênção de filho mais velho e ele perdeu tudo. Você sabe o que ele mais amava na vida? Sua mãe, que oferecia predileção a ele. E por causa de uma borrada que ele fez, ele nunca mais viu a sua mãe. O seu pai morreu, ele nem viu enterrar. A sua mãe, Rebeca, morreu, ele também não viu. Porque fez uma besteira. Porque trocou aquilo que mais desejava no momento por aquilo que poderia desejar e ter pro resto da vida. E ele falou: eu não tenho nada para oferecer, mas eu sou dado ao trabalho e eu quero prometer que eu vou trabalhar 7 anos por ela. Labão falou: acho bom. E a Bíblia fala que durante 7 anos ele trabalhou. 7 anos, irmão. E o texto diz que para ele foram como dias. Imagina como que ele não amava essa mulher. 7 anos. E depois que ele muito trabalhou, Labão começou a perceber que o seu rebanho se multiplicava absurdamente, porque o Senhor era com ele.
Ele não conhecia Deus, irmãos. Ele conhecia o Deus do pai dele. Deus não tem neto. Deus só tem filho. E a Bíblia fala que depois dos 7 anos ele chegou para Labão e ele falou: eu quero deitar com a minha mulher, eu tenho direito. Aí Labão: ótimo, vamos fazer uma festa bacana, bonita, vamos chamar todo mundo. E aí chamou música, festa, aquela coisa toda. E Labão chegou para ele e falou assim: meu genro, pega desse vinho aqui. E começou a dar de beber, e ele começou a beber. E ele começou a beber, até que na hora de entrar na lua de mel com a sua esposa, afinal havia trabalhado 7 anos, Labão foi e colocou Lia e não Raquel. Quando ele acordou, que ele viu Lia, ele falou: que loucura é essa? E ele partiu para cima do sogro dele. Sabe gente que é 7, que é 171. É gente que fica devendo a todo mundo, que é bom de cobrar. Você quer ver se a pessoa é boa pagadora? A maioria das pessoas que são boas pagadoras, elas têm dificuldade de cobrar as outras. Eu conheço gente que é tão certa que quando a pessoa deve, ela fica com vergonha por causa da pessoa. Deixa pra lá. Agora o cara que é 171, não, ele sabe cobrar. E esse cara aqui dava nó em pingo d'água. Jacó. Ele chega pro genro dele, Labão, e fala: como é que você fez isso comigo e tal? Ele fala: peraí, rapaz, peraí, não é assim não. Talvez lá na Palestina seja diferente, mas aqui a nossa cultura é de primeiro a filha mais velha, depois a mais nova. Você sabe quando você tem um cartão de crédito, né? Cartão de crédito. E você tem um limite alto. Cartão de crédito é uma bênção, irmãos. A mulher fala assim: vamos sair. O marido fala: não tem dinheiro. Aí ela fala: passa no cartão. E aí, quando a gente passa, a gente tem uma falsa impressão que não vai pagar. Passa ali no cartão. Passa no cartão. E a gente vai comprando, a gente vai gastando, a gente vai comprando. Parcelou, já era. Aí que faz festa. E passa no cartão, e a gente não se dá conta. Mas a verdade é que Gálatas 6:7, de Deus ninguém pode escarnecer, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. Ela vem. Mesmo se o correio estiver em greve, tenha certeza disso. Ela vem saltando pelos montes. E vem mesmo. Manda por e-mail, te acha, vem atrás de você as contas. Só que quando ela chega, a gente vê aquele valor. É igual a gente quando eu, ano passado, fui em Israel. Aí quando chegou lá, o irmão começou a pedir carne. Carne já é caro pra caramba. E eu era o mais duro, fui com 3 empresários, um advogado e 2 empresários. Aí os caras começaram a pedir. Falei: olha, rapaz, eu sou um pastor, ainda queria tocar num ungido aqui em Israel, tocar na minha carteira para querer. Aí quando chegou a conta, Alice, o cara foi e ficou olhando assim, não sabia nem se era de cabeça para cima ou para baixo, com as letras. Falei: meu irmão, nem olha, não vê o número e paga, porque você vai reclamar o quê? E, isso aqui não é, primeiro que você não fala nem a língua do cara. Quando a fatura chega, a gente fala: tem alguma coisa errada. E se a gente parar para analisar e for ver, e ticar item por item, tá certo. Porque a fatura mais cedo ou mais tarde chega de coisas que nós fazemos na nossa vida. E a fatura começou a chegar para Jacó, afinal ele gastou para valer. E ele chegou para o sogro dele, questionou o sogro: fica tranquilo, vou resolver. Você sai de lua de mel uma semana com Lia, você volta, eu te dou Raquel. Você já pode levar ela, dormir com ela. E aí você trabalha mais 7 anos para mim, tranquilo, a gente resolve isso. Labão percebeu que ele havia prosperado em muito nesses 7 anos por causa de Jacó. E ele não perdeu a oportunidade, porque a gente faz aqui, a gente paga aqui também, muita coisa que a gente faz. E por isso ele trabalhou mais 7 anos. Num período de 14 anos ele trabalhou e Labão se tornou um dos homens mais ricos de Padã Arã. Ele enriqueceu muito. E depois desses 14 anos ele falou: Labão, eu não te devo mais nada. Então agora eu quero aquilo que é meu por direito. Eu tenho alguns poucos animais aí. Eu queria tocar a minha vida com a minha família, com os meus filhos. E ele falou: é um direito que você tem, mas poxa,
continua tomando conta dos meus animais. E ele falou, só que agora eu não vou trabalhar de graça, eu quero um salário. E ele falou, tá bom. E ele combinou, se nascesse listrados, os animais seriam dele. Se nascesse liso, seria de Labão. E durante 6 anos ele trabalhou para Labão. E durante 10 vezes, Labão descumpria o combinado. Não, a gente não combinou assim. Não, peraí, você se enganou, foi assim. E durante 6 anos, agora, mais os 14, Labão passou a perna nele, a fatura chegou. E ele provou do próprio veneno dele. Ao ponto, depois desses 6 anos, ele se tornar alguém muito rico. E não aguentar mais. Muitas vezes querer ir embora, o sogro não deixar. E ele chega para as esposas e ele fala o seguinte, olha, eu vou embora, não aguento mais, vocês estão vendo o seu pai aí? Seu pai é um pilantra, é um safado, é um sem vergonha. E eu não vou nem esperar ele voltar não, ele foi tosquear as ovelhas dele, eu vou pegar vocês e vou embora. As filhas tinham raiva do pai, vão embora. Aí saíram de Padã Arã para a Palestina de novo. E 3 dias depois Labão ficou sabendo, ele pegou os camelos e ele foi enfurecido em direção a Jacó. Quando ele encontra Jacó 7 dias depois, ele fala, ô rapaz, você está achando que você é quem? Para você pegar as minhas filhas e ir embora. Jacó fala para ele, suas filhas eu paguei por elas, você é safado. Labão fala, safado é você, passou a perna no seu irmão, você pensa que eu não sei? Seu pilantra, é igual aquelas conversas pentecostais que tem na sua família às vezes. Fala Deus, silencia Senhor. E aí, coisa de família, né? E aí aquela conversa pentecostal, aquela coisa toda. Só que, antes de Labão se encontrar com ele, ele dormiu no meio do caminho e Deus, em sonho, apareceu para Labão e falou para ele, olha, eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Cuidado com o que você vai falar com ele. Não ameace ele, nem faça qualquer tipo de proposta para ele, porque eu sou o Deus da vida dele. Labão morreu de medo, porque Labão, diferente de Jacó, reconhecia o Deus que estava na vida de Jacó. Jacó não conhecia. E foi aí então que Jacó ali pediu para o sogro abençoar ele. O sogro falou, você vai embora, mas com uma condição, que você não se case mais com nenhuma mulher, porque você está levando embora os meus netos, as minhas filhas. E eles fazem uma aliança ali e ele vai embora. Ele volta para Padã Arã. E quando chega na metade do caminho, ele fica sabendo que o seu irmão Esaú agora vem com 400 homens na direção dele. E ele fica desesperado de medo, porque essa era a maior dívida que ele tinha. Ele passou a perna no irmão mais de uma vez. E naquele momento ele ficou desesperado. Ele já estava fugindo, né? Porque a vida dele era fugir. É igual a mim e a você, quando a gente tem um problema que a gente tem dificuldade de mexer, a gente foge. Essa semana eu atendi uma pessoa que falou assim para mim, todos os meus sonhos eu fui bem sucedido. Tudo que eu desejei diante de Deus, eu conquistei. E eu falei, que bom. E ele disse, mas eu não sou feliz. E ele falou, eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema com os meus filhos. E eu falei para ele, mas qual é o problema? Existe uma terceira pessoa? Ele falou, não, pastor, não tem nada disso. O problema é que eu não consigo me relacionar com os meus filhos. Eu não consigo externar o meu amor para minha esposa, dizer que a amo, estar perto, fazer carinho. Eu não consigo me relacionar com meu filho, amá-lo. Eu não consigo me relacionar com a minha filha. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. E eu falei, me conte sobre a sua história. E ele falou, o seu pai, eu perguntei. Ele disse, me abandonou. Você não conheceu depois de grande? A sua mãe não tinha tempo para mim, só tinha para o trabalho, afinal eram muitos filhos. E eu falei, quem que cuidou de você? E quem que foi o afeto que você recebeu? Ele falou, pastor, eu nunca recebi afeto. Eu disse para ele, ninguém pode dar o que não tem. E eu fiz uma pergunta para ele assim,
me dá R$500. Eu falei isso para ele. E ele falou, o quê, pastor? Achando que eu estava pedindo mesmo. Eu falei, você tem R$500 aí? Ele falou, não. Por isso que você não pode me dar. Porque a gente só dá o que a gente tem. Se você não recebeu afeto, você não dá afeto. E a primeira coisa que você quer fazer diante de um estímulo aversivo, segundo a psicologia, que te incomoda, é fugir. Ele teve um problema com o irmão Esaú, ele fugiu. Agora ele teve um problema com o sogro dele, ele fugiu. A vida dele era fugir. Só que uma hora a gente não consegue mais fugir. Então ele chega perto do Rio Jordão e ele pede que a sua família atravesse o Jordão. O seu gado, ele já era um homem muito rico. As suas empregadas, as suas servas, os seus servos, os seus animais. E ele pensa, eu vou me despedir deles aqui, porque se meu irmão vier me matar, pelo menos a minha família pode não passar por isso. E ele vai então em direção ao seu irmão, até que o sol se põe e ele dorme num lugar, numa espécie de vale chamado Val de Jaboque. E ali, ao dormir, a Bíblia fala que um anjo se apresenta diante dele, o anjo do Senhor, o próprio Deus. E ele começa a lutar com o anjo ali, aquela madrugada inteira. E ele começa a lutar e resistir o anjo, até que as horas comecem a se passar e o sol começa a nascer. E o anjo diz para ele, me libera que eu tenho que ir embora. E ele fala para o anjo aquilo que a vida inteira ele buscou. Ele diz, eu não vou te abençoar, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Ele queria bênção. O negócio dele era ser bem sucedido, custe o que custar. Diante do próprio anjo ali, ele diz, eu não vou largar você. Ele queria, era a vitória, ele só queria bênção. E o anjo via que ele prevalecia, e o anjo vem aqui, na junta da coxa dele aqui, ó, e o anjo aperta aqui e desloca. E o anjo chega para ele e faz uma pergunta para ele, dizendo, quem é você? E ele diz, eu sou Jacó. E o anjo fala, quem é você? Quando ninguém vê. No dicionário, caráter é definido como o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é. Em outras palavras, caráter é quem você é quando ninguém está olhando para você. Esse é você. Tem uma música do Apacentar que eu não vou cantar, que eu não sei a letra dela, que diz, depois de pregar o último sermão. E o refrão é, quem é você quando ninguém vê? E se você observar ali, ele teve um encontro com o próprio Deus e ele teve que confessar quem ele era. Ele disse, eu sou um enganador. Eu sou alguém que vive correndo atrás de bênção. Eu sou alguém que vive correndo dos meus problemas. Eu sou alguém que vivo desesperadamente querendo subir na vida, pisando em quem quer que seja. Eu não estou nem aí para ninguém. O importante é que eu seja abençoado. Em primeiro lugar, estou eu. Em segundo lugar, estou eu. E em terceiro lugar estão os meus. E o resto? Dane-se. O anjo então ali, depois de tocar na junta da sua coxa, libera, e ele fica desesperado. Só que ali ele tem um encontro com Deus, e depois de confessar quem realmente ele era, um processo de restauração começa a acontecer na vida dele. Porque é só quando a gente reconhece quem a gente é. Eu ministrei ontem aqui no Amós, o Webinho estava comigo, e eu falei que existem momentos na nossa vida que a gente tem que se arrepender, não é do que a gente faz. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que ser mais profundo, a gente não tem que se arrepender do que a gente faz. Senhor, eu menti, eu me prostituí, eu me envolvi com coisas que não deveriam, eu fiz isso. Chega um momento que Deus pergunta para a gente, quem é você?
que você realmente se encontra com você e você tem que se arrepender não do que fez, mas de quem se tornou. Eu quero pedir perdão porque eu menti. Não, eu quero pedir perdão porque eu sou um mentiroso. Porque eu peço perdão hoje, eu faço amanhã de novo. E a fatura do cartão não para de chegar. Quantos aqui já ouviram a expressão? A pessoa veio na igreja, aceitou Jesus, glória a Deus, houve festa no céu, maravilha, aqui na frente. Aí começa a caminhar com a gente, chama o pastor, o líder de célula e fala assim: olha, eu não sei o que está acontecendo. Depois que eu vim para a igreja, as lutas vieram. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Será que o inimigo está furioso agora? Antes não estava. A fatura do cartão vem. Plantou semente podre a vida inteira. Aí agora veio para a igreja, a sentença foi anulada. Não, vamos passar a patroa aqui e arrancar essas árvores. Não. Princípios bíblicos. Princípios são inegociáveis. De Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Se coloque de pé, por favor.